E sabe por que as criptomoedas vêm perdendo valor de mercado desde o domingo 2 de fevereiro de 2025? Isso é por conta das políticas tarifárias do governo americano, que busca taxar os seus maiores parceiros comerciais, que seria o Canadá, o México e a China. Então todas as importações, tudo que foi exportado por esses países para dentro do território americano será taxado, então isso pode encarecer, gerar uma inflação maior dentro dos Estados Unidos, o que pode afetar todas as economias no mundo inteiro, gerando assim um efeito dominó. Então você quer entender como isso afeta seus investimentos e como se proteger disso? Fica no vídeo que eu vou contar para vocês. E como a política tarifária dos Estados Unidos afeta a economia? As tarifas sendo aumentadas para alguns produtos importados, esses produtos ficarão mais caros dentro do mercado interno, então as pessoas vão ser desestimuladas a consumi-los, se voltando para produtos nacionais, produtos produzidos localmente. Mas isso também pode gerar inflação, porque as pessoas vão ter uma disponibilidade muito menor de produtos, uma oferta reduzida e uma procura grande, então muitas pessoas buscando os produtos. Então isso vai gerar inflação e um remédio para a inflação seria o aumento da taxa básica de juros, que no caso dos Estados Unidos é feito pelo Fed, que é o Banco Central Americano. Então eu vou deixar até aqui para vocês o vídeo sobre a Selic, que eu explico como ela funciona e como que ela é um remédio para a inflação. Um exemplo disso seria os Estados Unidos aumentarem as tarifas sobre os produtos chineses, como eletrônicos, insumos industriais ou alimentos, e as empresas que fazem as importações desses produtos, que utilizam esses produtos nas suas fábricas, vão ter que repassar os custos para o consumidor final, o que vai gerar a inflação. Mas qual é o efeito no mercado financeiro e nos meus investimentos com as tarifas do governo americano? As tarifas elas geram inflação e uma inflação elevada faz com que o Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, tenha que subir as taxas de juros, isso para controlar os preços. E isso acaba gerando com que as pessoas elas invistam mais em renda fixa, que seriam os títulos do governo americano, que vão ter uma rentabilidade maior e uma maior segurança. Então investimentos de maior risco, como Bitcoin ou a bolsa de valores, acabam perdendo a sua atratividade. E com isso também o dólar tende a se valorizar, que os investidores de cada canto do mundo eles tirarão seu dinheiro do mercado local e investirão na renda fixa americana, que vai ter uma maior segurança e também uma rentabilidade garantida. Então as pessoas vão tirar, vai valorizar o dólar em detrimento de outras moedas de países envolvidos. E também, principalmente, contra os países emergentes, como o real. Então é muito importante que você tenha ativos em dólares para você poder se proteger. E eu vou deixar aqui em cima no card para vocês verem o vídeo que eu fiz sobre como dolarizar, como começar a investir em dólares no mercado americano. E também existem os investidores que utilizam Bitcoin como uma reserva de valor. Então eles vão colocar o seu dinheiro naquele investimento buscando se proteger contra crises financeiras, contra, por exemplo, momentos de incerteza. Então eles vão utilizar como efeito também com o ouro, uma alternativa ao sistema financeiro tradicional. No entanto, a volatilidade do Bitcoin pode assustar alguns investidores mais conservadores. Então é importante você estudar o mercado e analisar o que faz ele subir e o que faz ele cair, porque o Bitcoin é um ativo muito volátil em que ele pode subir muito ou cair muito a qualquer momento. Então tome cuidado e estude bastante. E como o Bitcoin reage às políticas tarifárias? Se o dólar acabar se valorizando por causa de um aumento na taxa de juros nos Estados Unidos, o Bitcoin tende a se desvalorizar, que como eu falei anteriormente, é um ativo de maior risco. Mas, se houver algum indício que vai haver uma crise bancária nos Estados Unidos, ou mesmo impressão de dólares em massa, o Bitcoin tende a se valorizar, pois como o ouro, são ativos escassos, em que existem quantidades limitadas no mundo. E como proteger meus investimentos? A dica número 1 seria diversificar a sua carteira, tendo você tanto investimentos conservadores de menor risco, que seria a renda fixa, quanto investimentos de maior risco, que seria a renda variável. A dica número 2 seria proteja-se com ativos dolarizados e também os investimentos de renda fixa atrelados à inflação. E a dica número 3 seria você avaliar o mercado global antes de você investir em criptomoedas, porque assim você consegue se proteger contra qualquer tipo de oscilação e aproveitar as oportunidades quando elas surgirem. Como em todos os meus vídeos, eu vou deixar mais 3 dicas importantes para vocês também acompanharem. A dica número 1 será para vocês ficarem de olho e acompanharem a taxa de juros nos Estados Unidos, então as decisões do Federal Reserve, se os juros subirão ou cairão. E também vocês acompanharem como que estão as notícias sobre as relações comerciais dos Estados Unidos, se haverá tarifas ou se estão sendo renegociados para não haver as tarifas. A dica número 2 seria que o Bitcoin ele pode ser um investimento muito interessante por longo prazo, porém você não pode colocar todo o seu dinheiro, senão você pode se complicar com isso. Eu vou até deixar para vocês aqui um card sobre o vídeo que eu fiz sobre a reserva de emergência, o como é importante você ter uma e você começar agora. E a dica número 3 ela está atrelada à dica número 2, então é muito importante você diversificar sua carteira de investimentos, pois assim você vai reduzir os seus riscos e também evitar que você tenha imprevistos no futuro.
Agora que vocês entendem como a política tarifária do governo dos estados pode impactar os seus investimentos, vocês têm que pensar como que vocês vão fazer isso, qual será a estratégia que vocês vão usar. Então não esquece de comentar aqui embaixo se ficou com alguma dúvida, não esquece de deixar aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para mais dicas de finanças.